Diego. Ai, olha eu aqui ajustando o meu cabelo para dar boa tarde para vocês. Estamos no ar, no melhor podcast acadêmico de todos. É claro que é o nosso podcast, o podcast Unifacamp, nesse novo estúdio aqui, lindão, nova fase, né? Uma nova gestão, tradição, inovação, transformação. Isso é Unifacamp. E eu já vou pedindo aquela fortalecida para você seguir a gente nas redes sociais, @podcast Unifacamp. Segue lá o perfil também da instituição, @unifacamp.oficial. E, claro, dá aquela moral aqui pra gente no YouTube. Tem que dar aquela moral, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque todas as vezes que você ativa o sininho, o seu smartphone vai te avisar que o podcast Unifacamp já começou e você pode nos acompanhar, seja um episódio ao vivo ou um episódio gravado, como o de hoje, né? Você pode sim participar com a gente aqui no chat, mandar seu beijo, seu boa tarde, sua pergunta, participar também nas nossas redes sociais, tá bom? Lembrando que esse episódio vai estar, sabe aonde? Na sua plataforma de áudio predileta. Onde você gosta de ouvir Deezer, Spotify, YouTube Music, vai estar lá disponível para você também, tá bom? Conheça a nossa instituição, mais de 40 cursos, graduação, pós-graduação, EAD, que mais que tem? Ah, o híbrido, né? Que é o... Como que é o nome? Fugiu da minha cabeça? Semipresencial. Obrigada, diretor. Valeu. A grávida aqui tá esquecendo de tudo. Semipresencial. Então, você conheça a nossa instituição, aponte a câmera do seu celular. Tá vendo esse QR Code aí, esse código na sua tela? Aponta aí e você conhece toda a nossa instituição, os nossos cursos, as nossas infraestrutura, tá bom? Das nossas salas de aulas premium. Ai, tá tão bonito, tá tão legal, tá tão bacana. O nosso entrevistado gostou muito do nosso estúdio, viu? Tá aprovado, né? Tá aprovado. Então, você também pode conhecer. Lembrando que estamos com aquela... Eu vou até aqui abrir, junto com vocês aqui no site, estamos com aquela promoção da primeira mensalidade, 49,90. É isso? Soprar aqui, né? 49, ó, nem precisei abrir aqui, já estava abrindo aqui no unifacamp.com.br. A primeira mensalidade, R$ 49,00 para qualquer curso, exceto medicina, tá bom, gente? R$ 49,00, exceto medicina, tá? Então, faz o seguinte, conhece a nossa instituição, vem para cá. A gente está pertinho de São Paulo, pertinho também de Campinas. Nosso polo aqui em Campo Limpo Paulista, se você vem de trem, é coisa de 5, 6 minutos andando, você já chega aqui na nossa... Quantos, diretor? Ó, o diretor cravou, 6 minutos. 6 minutos você chega aqui. Se vier correndo, em 4 chega, né, diretor? Hoje é o Eliel lá na mesa, 4 você chega. É isso, dei todos os recados, falei tudo aqui. Faltou alguma coisa? De boa. Vamos prosseguir então. E hoje eu tenho um co-host. Ai, que isso, co-host? É um apresentador, convidado. Vem pra cá. Falei igual o Silvio. Erickson, já conhecido de vocês aqui. O nosso diretor, o diretor oficial aqui do podcast Unifacamp. Hoje quem está lá é o Eliel, né, Erickson? Eliel, tá quebrando o galho lá. Boa tarde, Erickson. Boa tarde pra todo mundo, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui com um convidado bem especial, né? Muito especial. E bem esperado. Bem esperado mesmo. Bem esperado. E que bom que deu certo. Hoje, no dia da gravação, tá rolando o final de campeonato. Então, ele fez um baita esforço para estar aqui com a gente, né? Abriu um espaço na agenda. Saindo daqui, já tem milhares de outros afazeres e somos eternamente gratos pelo Diego Iwata estar aqui. Tchim, Diego, vamos brindar essa tarde. Saúde. Demorou. Tem mais um, é mesmo. Tem mais um copo hoje. Diego, muito obrigada. Toma uma aguinha, vou tomar também. Hoje aqui em Campo Limpo o pessoal tá um calor da bexiga, né? Tá mesmo. Bem quente. Mas estamos muito felizes. Boa tarde, muito obrigada, Diego. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. É um prazer voltar aqui. Vai fazer uns 2, 3 anos que eu tive num podcast aqui, mais ou menos. O do Acho que Erickson, foi. né? Por aí, né? Acho que uns 2, 3 anos Foi. atrás. Foi no Joga. Foi no Joga. Muito legal ver como tá aqui. Parabéns pra vocês pela estrutura. Muito bacana. Obrigada. É da casa. Você será sempre bem-vindo. Sempre que quiser, tá bom? As portas estarão abertas, tá? Muito obrigado. Inclusive, esse podcast aí que o Diego mencionou,
Tá disponível, né, Erickson, no YouTube? Tá disponível no YouTube do Comunique 3. Comunique E 3. também no Joga Que Eu Te Escuto podcast. Isso. Se você Joga Que Eu Te Escuto no YouTube e colocar Diego, já era. Aparece lá. Já aparece. Eu ouvi, foi bem legal esse dia, Eu né? gostei muito também. Você curtiu? Curti. Você, óbvio, né? Consegue jogar e falar tal. O dia, Mais ou o menos. dia que eu fui lá, eu não consegui, não. Ou faz uma coisa ou faz outra. Fiquei perdidaça. Mas é bem legal, né? É Legal. uma forma de descontrair. Você tá à vontade? Pouco. Vou ficar mais. Vai ficar. Mas não é o ar, não, que tá te Não, o ar tá ótimo, Tá sim. de boa, né? Tá Eu vou te excelente. apresentar pro pessoal, então, enquanto bom. isso. Pessoal, com muito, assim, carinho, hoje nós recebemos o Diego Iwata. O Iwata é do pai, da mãe? O meu avô, por parte de mãe, é japonês. Ah, entendi. Então, É do lado da minha mãe. Já visitou o Japão? Não, é um sonho que eu tive e não realizei ainda. Vai realizar, então. Tomara. Vai realizar. Diego Iwata, tá bom? Ó, você já segue o Diego lá no canal dele. Tem o canal o canal dele bombando. Diego Iwata, Omarada. Se jogar lá, Omarada Aparece. E também nas redes sociais, @Diego_Iwata. Já tá aí na tela. Obrigada, diretor. Valeu, deixa eu arrumar minha postura aqui. Eu fui olhar também, vou dar uma ajeitada. Caramba, tô toda... Pior que eu também olhei. Não tem como, não tem né? como, a gente vai relaxando, vai ficando meio... Pessoal, formado em jornalismo e psicologia. Psicologia? Faltou pouquinho pra eu acabar. É? Mas eu cursei psicologia também. Pensa em atuar também nessa questão da psicologia dentro do esporte? Eu cheguei a fazer cursos de psicologia esportiva também, enquanto estava na faculdade de psicologia. É um campo que me interessa bastante, mas não sei se atuaria, assim. Hoje penso mais em, se for sair de jornalismo para a parte de psicologia, penso mais em me formar em psicanálise, que é um outro curso, né? Que É legal. uma terceira vertente aí. Gostei disso. Especializado em futebol, economia, cinema e marketing. E pai do Pedro, um beijo pro Pedro da tia Dani. Iniciou sua carreira na Gazeta Mercantil nos anos 2000 e depois passou a comandar parte do departamento de comunicação da Warner Bros. Aqui no nosso país em 2003. Passou por renomadíssimos veículos de comunicação como Diário de São Paulo, Folha de São Paulo, ESPN, UOL e muitas outras agências de comunicação também. Cobriu as Copas, vai lá, Erickson, 2010, 2014 2010 é da África do Sul e África do 2014 no Brasil. e 2018 também. Na Rússia? Na Rússia. Olha, além do Super Bowl, a 50ª edição, né? Foi o Super Bowl 50. Foi o Super Bowl 50, o jogo foi disputado em 7 de fevereiro de 2016 no, talvez eu erre meu inglês, Lev Stadium. É o Levi Stadium. Levi... Mas é que a gente chama a marca de Levis Levis, aqui. né? Mas né? é a mesma marca. É a mesma marca. Fala aí, Diego. Levis, Levi's. Levi's Pra gente aqui no Brasil é Levis mesmo. Vamos que vamos. Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia. Está na Trivela desde 2023, cobriu o In-Loco Mundial de Clubes de 2021 e irá pro de 2025, que foi, na verdade. Eu fui. né? Fui pro Mundial de 25 e, na verdade, eu deixei a Trivela no final do ano passado. Né? Fui pra um projeto solo meu. Agora tô só com o meu canal. O canal nasceu no ano passado, mas desde janeiro desse ano eu tô projeto solo meu no meu canal. Freelando para uma empresa aqui, outra empresa ali, mas eu não tô mais na Trivela, que é onde eu tava até o final do ano passado. Ah, entendi. Fala um pouquinho pra galera do que é o seu canal, assim, do que você fala, pra quem não conhece, caso você não conheça, que eu duvido muito. O canal ele tem 9 meses de vida, né? Ele nasceu em junho do ano passado. Já nasceu, então. Já nasceu, já tá. Ele já nasceu, já tem 9 meses de vida mesmo. De vida. Eu tenho 15 anos cobrindo Palmeiras, né, basicamente. Eu comecei no jornalismo econômico, né, depois fui para jurídico mesmo, dentro do mesmo veículo de economia, que era a Gazeta Mercantil. Bom, a trajetória aí você leu, né? Mas eu sempre quis trabalhar com esporte. Mas eu, no começo da carreira, me desiludi um pouco com o esporte, porque eu era muito fanático, eu torcia muito, assim, né? Você é palmeirense? Muito palmeirense, sempre fui. E eu não conseguia... Não sei, não tinha maturidade profissional para dissociar a parte da torcida, da paixão cega, com que você precisa dar um passo para trás para ser jornalista, né? Com a parte profissional. E eu não conseguia... Dividir. Não é nem que eu não conseguia, eu não queria, no fim das contas. Porque você tem que abrir mão um pouco do fanatismo para você conseguir cobrir com objetividade, né? É verdade. E eu não conseguia. E aí, por um tempo, eu falei, não é para mim isso aqui não, eu quero trabalhar com outras coisas. Aí eu trabalhei economia, cinema, fui para assessoria de comunicação, trabalhar com empresas, não sei o que lá. Mas na Copa de 2010, eu estava
tava me sentindo, 2009, tava me sentindo muito assim, putz, não é isso que eu quero voltar para esporte. Até fui fazer terapia até para entender um pouquinho, foi aí que surgiu a paixão pela psicologia também. E aí eu falei, putz, é isso, eu quero voltar para esporte. Aí comecei, fui no Diário de São Paulo, tinha amigos que trabalhavam lá, e eu pedi, ó, vai ter algum freela durante a Copa? Ah, vai, vai uma galera para África do Sul, vai uma galera trabalhar aqui na cobertura. Se quiser trabalhar com a gente, pode vir. E aí eu comecei lá. Então, e aí, em 2010 mesmo, eu comecei a cobrir Palmeiras. Porque o setorista de Palmeiras foi cobrir Corinthians, porque o cara que cobria Corinthians foi virar colunista. E aí, nas redações, essas danças acontecem muito, né? Aham. E aí, em 2010, aconteceu de realizar meu sonho, que era cobrir Palmeiras. E desde então, de um jeito ou de outro, eu nunca mais parei de cobrir. Em 2013, eu fui pra Folha, fui cobrir Corinthians na Folha. Mas eu tinha um blog de Palmeiras que era meu. Aí, depois tive um blog na ESPN de Palmeiras, embora eu trabalhasse em assessoria de comunicação. E é o assunto que eu entendo desde que eu me dou por gente, né? Minha paixão desde pequeno é futebol e especialmente Palmeiras. Então eu sempre, há 15, quase 16 anos agora, eu sempre cobri Palmeiras de um jeito ou de outro, né? Caramba. Então fui sócio do clube, frequentei lá muito, minha família é palmeirense, meu pai também, e eu acabei me especializando nisso, né? E aí, como eu te falei, em junho do ano passado, eu decidi que queria ter uma coisa só minha, porque o nosso mercado de jornalismo ele cada vez encolhe mais, né? Ele fica cada vez mais restrito, né? E a gente até no passado usava um termo, né? Que as redações estão cada vez mais júnior, né? São pessoas cada vez mais jovens que... E eu já tô com 45 anos, já vai ficando um pouco mais difícil de você conseguir se manter nos veículos, né? E eu falei, não, eu vou ter um veículo para eu cobrir Palmeiras, do meu jeito, e um veículo em que eu sou o meu próprio chefe e eu faço do meu Do jeito. seu jeitinho. E aí, claro que aí essas novas tecnologias, YouTube, esse tipo de coisa, acaba favorecendo muito a gente para poder fazer isso, A né? internet meio que deixa sem fronteiras, Sim, né, sim. essa questão, né? É, Eu cheguei a ver uns vídeos seus, até em estacionamento aqui. Estou aqui no estacionamento vazio, é, né? O pessoal já foi embora. Então, assim, de certa forma, eu nunca fui assim tão longe, não sei, o Erickson, mas nos aproxima, né, Erickson? Faz a gente ficar mais perto e entender melhor o que tá rolando, até para quem não entende tanto assim de futebol, né? Eu acho isso muito legal. Você leva pra linguagem de quem tá ouvindo mesmo, né? A pessoa que tá... ela é certeira em quem tá assistindo, né? Uhum. Então você passa a linguagem do seu público. sim. E eu costumo dizer, né? As pessoas reclamam muito de hater na internet. Ah, tem muito hater? Tem muito hater. Mas eu tenho um canal segmentado de Palmeiras. Então, se você tá lá dentro do canal, você quer saber do Palmeiras. Então, um corintiano não vai entrar ali para ficar à venda. Tem os que entram para Tem os xingar, que mas você entram. consegue banir da live, Tem os tudo, que você Mais consegue. fácil, né? Você consegue. E aí as pessoas falam muito de hater, por ser tão segmentado, tão específico, eu tenho mais lover do que hater, na verdade. E Legal. quando eu recebo elogios, porque isso é uma coisa interessante, né? Eu nasci em 80, eu comecei a trabalhar com jornalismo, comecei na faculdade de jornalismo em 99. Meu primeiro emprego no jornalismo foi em 2000. Não tinha nem YouTube direito. Aliás, não tinha YouTube, mal tinha o Google. Então eu pensava assim, pô, qual que era meu sonho? Era estar numa tela falando de Palmeiras. Para isso eu tinha que ir para um canal de televisão, não tinha outra tela, não existia isso. Então a tecnologia foi permitindo ao longo do tempo que você conseguisse segmentar bem o seu público. E aí quando eu recebo elogio dos caras, eu falo, pô, eu sou conhecido como Marada, porque Marada é uma corruptela de Maradona, meu nome é Diego, então eu sempre chamo de Maradona onde eu fui, e Maradona vira Marada rapidamente em qualquer círculo de amizade, né? Então as pessoas falam como assim, ô Marada, eu gosto do canal, gosto do jeito que você fala. Eu faço o canal que eu gostaria de consumir. Eu falo para um público que acaba sendo muito parecido comigo, mesmo que seja pessoas mais velhas, mais jovens, não sei o que lá, mas são pessoas com o mesmo mindset que eu tenho, assim. Eu faço o canal que eu gostaria de assistir. Então, eu acho que isso tem me aproximado muito do meu público, né? Isso é algo que, pra gente que é jornalista das antigas, assim, é uma coisa muito satisfatória, porque eu trabalhei em veículos gigantes, como a ESPN e a Folha, por exemplo, e o UOL, são gigantes, mas ali a linha editorial não é minha. Eu A linha entendo. editorial é do veículo, né? Eu trabalhei em TV Você também. sabe bem como é isso, que é. Então a gente tem que obedecer uma linha editorial que não é nossa. No meu canal, a linha editorial é minha. E isso é uma coisa que é muito satisfatório para quem, como eu, imaginava fazer o que eu faço para outras pessoas com um chefe por cima. E eu sou o meu chefe. Eu defino como vai ser a minha pauta, mas claro, eu acho que eu consigo, modéstia à parte, fazer bem pelo tempo de experiência que eu tenho. Sim. Porque a gente vê muito garoto muito jovem
aventureiro. Qualquer um hoje se coloca como uma personagem da mídia. Você abre um Instagram, você começa a regimentar seguidores, Liga né? uma câmera. E pronto, mas aí você não tem compromisso com preceitos éticos da profissão. Não é bem assim, né, Erickson? Não, Não é nada assim, Não né? é, mas hoje em dia o que a gente mais vê é isso, né? Qualquer um se intitula formador de opinião, né? Não é bem assim. Isso que ele tá falando é bem legal, essa parte de empreender, né? Sim. Serve até de dicas e orientações para você que de repente quer seguir por esse caminho, se formou aí em faculdade ou de jornalismo, ou publicidade, não sei, RTV, alguma coisa voltada à comunicação social. Então, eu tô olhando para a câmera errada, né? Não acostumei ainda, né? Eita, nós, é essa aqui. Então, até perdi o que eu tava falando, olhei Um para profissional hoje, se empreender. Verdade. E o que o Diego está falando aqui é uma coisa muito séria mesmo. Porque não basta a gente ligar aqui a câmera e sair falando, tem a questão do compromisso, tem a questão da seriedade, né? De você firmar ali o seu público, a ética, saber do que você está falando, Sim. né? E lembrando que os nossos alunos aqui que fazem, né, publicidade e propaganda atuam desde o primeiro semestre na prática. Então, para você, nosso aluno, isso que o Diego está falando, ó, tome nota, que é de fundamental importância, né? Você pode usar isso lá na frente, lembrar do que ele está falando aqui, porque com certeza, se um dia você pensar em empreender, tudo isso que ele falou são orientações valiosíssimas, né? Para levar em conta, né? Para levar em conta. Pra você poder crescer profissionalmente. E a gente observa que o Diego trilhou um longo caminho até chegar onde de fato ele queria chegar. Sim. Não é da noite pro dia, né, Diego? Não, no meu caso, eu demorei 15 anos para falar assim, não, agora eu vou fazer uma coisa do meu jeito para mim. Sim. Me sentir seguro, mas você pode se sentir seguro muito antes disso. Desde que você leve em consideração que você, com um ano de profissão, ou com 15 anos de profissão, ou com 25, como é o meu caso, basicamente, os preceitos que você tem que seguir são os mesmos. Uhum. Você tem que procurar ser o mais objetivo possível, procurar ter a maior isonomia possível. E mesmo quando você for dar a sua opinião, você dá a sua opinião dentro de preceitos éticos, né? Muita gente confunde você ter um veículo, uma coluna opinativa com eu acho. Não, o eu acho tem que ter base em alguma coisa, né? Tem que ter algum lastro, né? Você tem que deixar claro que você tá achando aquilo. E não é só isso, você acha com base no quê? Muita gente assim, eu acho, por quê? Porque eu tirei da minha cabeça. Não, você tem que achar com base em alguma coisa. Onde está o lastro do seu acho? Você pesquisou? Ou você foi atrás? Isso que você está falando que é uma discussão, para dar um exemplo, tá? Hoje uma discussão que tem muito, muito forte no futebol brasileiro, campo de grama sintética. O Palmeiras tem um campo de grama sintética, o Botafogo tem, a Chapecoense tem, são 5 campos na primeira divisão. E eu vejo colegas com anos e anos de profissão que falam assim, olha, eu sou contra o gramado sintético. Por quê? Porque eu não gosto. Porque eu acho que é pior. Mas você acha com base no quê? Não, eu acho. Tá, mas você viu estudos sobre isso? Machuca mais, machuca menos? É pior, é melhor? Não vi. Conversou com um atleta de fato? Não, mas que futebol é assim. Futebol as pessoas acham que a opinião delas, né? Eu tô falando futebol, mas serve pra tudo, né? Cinema, serve pra... Sim. As pessoas assim, eu acho. Tá bom, mas você estudou pra falar o que você acha? E por que eu tenho que ouvir o que você acha? Quem é você pra me dizer? Eu falo assim, não, eu estudei. Então, por exemplo, eu tenho uma opinião sobre campo de grama sintética. Eu fui pesquisar isso aí. Eu fui entender, eu fui ver estudo, eu li mais de um estudo. Então eu posso dizer para você, a minha opinião sobre o campo de grama sintética é X. Por quê? Porque eu li esse estudo aqui, porque eu vi isso aqui. E eu vejo colegas na grande imprensa, gente graúda em veículo grande, fala assim, não, porque para mim é um absurdo. Por quê? Porque futebol era na grama. Tá, tudo bem, mas no passado em jogar futebol com bola de capotão também, que chovia, ela pesava 14 quilos. Mesmo? E hoje a bola é sintética, a chuteira não é de couro mais. Tudo muda, tudo na vida muda. Isso é só um exemplo. Mas se você for dar opinião, você tem que lastrear isso em alguma coisa, ela tem que ter algum lastro. E hoje em dia, o que muita gente faz, e isso é um fenômeno que tem a ver também com canais autorais, né? Eu sou a autoridade que me basta, muita gente pensa. E não é assim. Você é a autoridade do seu canal, mas você não é autoridade sobre todos os assuntos por causa disso, entendeu? Então, mesmo para você ser opinativo, você tem que saber do que você está opinando. Nossa. Isso é uma coisa bem que legal. realmente me incomoda perante algumas pessoas que... A gente está numa fase de transição, né? Eu tenho, como eu digo, vou fazer 46 esse ano.
Eu tenho colegas que têm 23 anos, tem metade da minha idade. Né? 46? Vou fazer 46 Parece agora. nada não, né, Erickson? É a Parece parte, nada, mais é a novo. parte Iwata do nome, o gênero japonês. Ah, entendi. E eu vejo essas pessoas muito jovens, assim, né? E já nascem nessa nova era, né? Aham. De cada um pode ser dono do seu próprio veículo, assim, né? E a diferença é muito grande de como algumas pessoas, as pessoas da velha guarda, às vezes, as pessoas mais jovens, por mais que tenham menos experiência, estão mais conectadas com esse tipo de situação que eu falei, de procurar entender as coisas do que os mais velhos. Ah, essa é É. a sua percepção, assim. Muitas vezes essas pessoas mais jovens, até porque nascem nessa era em que você é um veículo de si mesmo, parece que os mais jovens muitas vezes se preparam melhor do que os velhos. Que se acomodaram. Exatamente. Eu tô acostumado, por exemplo, futebol pode não parecer, mas é uma coisa muito séria no que diz respeito ao jogo propriamente. Eu estudei tática para saber o que eu tô falando. Sabe? Eu conheço bastidores, eu converso com dirigentes, eu vou entender a economia dos clubes, eu vou entender como funciona a finança de clubes, como funciona o mercado de transferência, eu vou entender. E tem um cara que tem 60 anos, cobre futebol desde a Copa de 78, que ele chega lá e fala, eu sou autoridade porque eu sou. Por quê? Porque eu cobri não sei quantas Copas. Tá, então como funciona o esquema tático tal? Não sei. O que o técnico tal tá fazendo? Não sei. Mas eu acho que tá errado. Por quê? Porque eu acho. Não se atualizou, assim. Não se atualizou. As pessoas vêm de uma era em que a autoridade por si só, entendeu? Então, o que eu digo já que a gente está num podcast acadêmico, o que eu digo para os alunos, para os estudantes, é que se prepare para falar do que você vai falar. Por mais que você ache que você saiba do assunto, se prepare, leia o contraditório. Eu acho que é A. Então procura alguém que fala que é B, para ver qual é o argumento de quem está falando que é B. Para você saber se esse A é A mesmo, sabe? E não deixe de querer aprender. Eu todo dia eu aprendo uma coisa nova. Tanto da minha técnica como jornalista, de fazer melhor. Eu pego os primeiros vídeos que eu fiz do canal, eu percebo que eu melhorei muito ao longo do tempo. São 9 meses aprendendo. Eu vejo Cada dia aprendi as mais. primeiras lives que eu fiz eram muito piores das que são agora. Então, eu acho que o mais importante para você que vai trabalhar na área de jornalismo, que a gente que forma a opinião das pessoas, que as pessoas procuram a gente para saber o que elas acham de determinada coisa, é a gente ser honesto com o público. Tem coisa que às vezes me perguntam no canal, Marada, o que você acha da tua coisa? Eu falo, eu não faço a menor ideia. Eu vou tentar descobrir no próximo e eu falo para você. Boa. Porque você não é obrigado a saber tudo. Nem tem como. Não tem como. E vai ter, e seja humilde para ouvir o seu espectador também. Boa. Tem espectador que me ensina coisa. Fala, Marada, você falou um negócio naquele vídeo ali, ó. Você viajou, porque a história é essa. E você tem que ter humildade, baixar a cabeça e falar, pô, você tem razão, cara, eu não sabia desse assunto, foi mal. E aí você vai e explica. Então é muito legal essa nova era do jornalismo, da comunicação, sabe? É que você fala direto com o público. Que da hora. Um exemplo para dar. O Palmeiras vai jogar, no dia que nós estamos gravando aqui, uma final em Barueri, porque o Allianz Parque, aí em São Paulo, está em reforma. Uhum. O segundo jogo vai ser em Novo Horizonte, que é longe pra caramba aqui, 500 e poucos quilômetros. Né? Interior. Bem no interiorzão. Eu não iria cobrir esse jogo. E aí os apoiadores do canal vieram falar, você não vai nesse jogo? Eu falei, putz, eu não vou, é longe, não sei o que lá. É um recurso que eu não tô querendo investir agora, não sei o que. Hoje de manhã eu acordei e falei assim, a gente fez uma vaquinha aqui, você vai. Porque eles resolveram que eu ia, entendeu? E é um tipo da coisa que, quando eu fiz faculdade, comecei em 99 na Casper Libero, não existia você falar direto com o seu público. Você escreve no jornal, não quero saber se você leu ou se você não leu. Você comprou? Ótimo, meu trabalho tá feito. Meu chefe falou, o texto tá bom, hein? Você fala, joia. Se você vai pegar e colocar na gaiola do seu passarinho, se você colocar pro seu gato, não faz diferença para mim. Hoje em dia faz, porque hoje em dia eu sei em tempo real se o cara leu, se ele não leu, e ele me fala, eu gostei do que você falou. Ou não gostei do que você falou. Tô aqui uma ajuda. E esse cara faz isso. Eu falei assim, cara, eu queria tanto que você fosse para Novo Horizonte, eu vou contribuir, eu vou criar uma vaquinha para você ir. E algumas vezes eles pedem permissão pra gente, outras vezes eles não pedem. Eu só olhei na minha conta bancária, eles têm o Pix, eles falaram assim, a gente resolveu fazer uma vaquinha para você cobrir o jogo em Novo Horizonte. E vai. Os mantenedores, né? Isso é uma outra coisa. Você cria um grupo em sites como o Apoia-se, por exemplo. Você cria lá recompensas. Com R$10, você tem direito a participar de um grupo de WhatsApp comigo. Com 30, você tem um grupo de WhatsApp e você tem uma newsletter depois de cada jogo. Com 90, você tem direito a uma newsletter depois de cada jogo, uma newsletter por dia que aconteceu no clube. E essas pessoas... Com 500, você até sai pra jantar com o Diego.
Com 500 não, mas com 5 mil a gente pode conversar. Ah lá, mas tem um preço. Tem um preço. E esse é o tipo da coisa que, quando eu comecei a faculdade, não tinha isso. Desculpa, chutei baixo. Imagina. Dependendo de onde for 500, se for em Jundiaí, região, a gente pode pensar. É a quebra da quarta parede, tecnicamente. Exatamente. Você tá conversando com o seu público. Cara, eu diria que é Literalmente. mais a queda da quarta parede. É quase se você está trazendo o cara pro seu sofá junto com você. É. Porque o cara é um parceiro seu, sabe assim? Essa economia colaborativa que vai para todos os lados, ela vai muito forte na comunicação. Porque o cara quer saber o que... Ele não quer saber o que a Globo tá falando, o que o UOL tá falando. Eu quero saber o que o Marada tá falando. Isso é muito legal. É muito satisfatório. E, como eu sempre falo, quando eu comecei, nada disso era viável. Não tinha como. O meu sonho era trabalhar numa mesa redonda de um canal de televisão. Eu trabalho do meu escritório, do estúdiozinho que eu montei, que não é esse aqui, mas é o estúdiozinho que eu montei na minha casa. Eu trabalho dali. E eu faço uma live e estou falando com 5 mil pessoas simultâneas ali. E durante uma live de 1h30 eu falo com 50, 60 mil pessoas. Uau. Isso é mais ponto no Ibope do que um canal de televisão de TV aberta hoje consegue ter, fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Total. Então é muito louco isso, assim, é um mundo completamente novo que eu estou descobrindo, para ser sincero, assim. São possibilidades muito grandes. Gigantescas, né? E a internet nos possibilita isso. É igual estamos aqui, estamos no mundo. Então, Exatamente. você está nos ouvindo aonde? Aqui na região, em outro estado, como a gente tem vários ouvintes nossos aí, telespectadores agora com videocast, que é podcast, mas é videocast, né? É. Então, a gente tem o Hudson mesmo, que veio do Canadá, Canadá. né? Então, assim, imagino que para você também, a pessoa fala, tal, e de repente essa pessoa tá a milhares de Não, quilômetros isso acontece de direto. distância, e você fala, caramba, olha o acesso. Tipo, que é eu tô engraçado? aqui, mas na verdade não tô, o cara tá lá, Tem né? uma figura no jornal, na comunicação hoje que chama algoritmo. Essa figura define tudo. É. E aí, ó que engraçado. Meu nome é Diego Iwata. É. O meu canal chama... E eu quis colocar grande o nome do canal, por quê? Porque muita gente me conhece como Diego, muita gente conhece como Iwata, muita gente conhece como Marada. Eu falei, eu vou dar o nó nesse algoritmo aqui, eu vou colocar tudo. Quem me conhecer, entendeu? E aí, é engraçado, né? Estratégico, E é uma coisa que é estratégico. curiosa, porque eu lembro que eu conversei, a minha esposa é jornalista também, e eu conversei com ela, ela falou, não vai ser esse. Ela falou assim, é muito longo. Eu falei, não é longo, quer ver, ó? Canal Diego Iwata. São 2 sílabas só, sonoramente falando. Uhum. Canal Diego Iwata, o Marada. Se você pensar antigamente, 89, a Rádio Rock, é mais comprido do que isso. É, E todo mundo falava 89, a Rádio Rock. é verdade. Então, e só que Iwata é um nome japonês. Uhum. É o nome de uma cidade no Japão. Então, eu tenho muito espectador do Japão, porque o algoritmo entrega no Japão quando vê a palavra Iwata. Um abraço pra você do Japão, então, se você tá Ó, Kanagawa, O nome dele lá. Kanagawa, Nagoya, Tóquio, assim, Iwata, várias cidades do Japão que conseguem me ver por causa do nome, o algoritmo entrega lá. Então, às vezes eu tô fazendo a live 9 horas da noite, vem um cara que fala assim, ô Marada, tô te ouvindo aqui de Nagoya indo pro trabalho. Pô, Super que legal a sua live, tô aqui no metrô indo pra não sei onde. Do outro lado do mundo, a pessoa tá naquele Eu momento. até arrepiei aqui. É muito Que legal da isso. hora, meu. Outro dia eu comecei eu falei, vamos ver quais estados do Brasil que tem gente aqui. Só não tinha de Roraima. Até Rondônia tinha. Tinha de todos os estados do Brasil. Naquele momento tinha pelo menos uma pessoa. Tinha de lá de baixo, Rio Grande do Sul até Manaus, só Roraima que não tinha ninguém. Caramba, vamos brindar o nosso tem que entrevistado brindar, tem aqui que brindar isso aí. e que venha muito mais telespectadores de sucesso e traz um pouquinho aqui pra gente também. Né? Que legal, Diego. E tudo orgânico. Você faz Tudo orgânico. Eu não fiz nenhum impulsionamento, e isso é que é uma coisa legal. Porque você pode fazer Tô impulsionamento. curiosa pra saber o seu esquema de trabalho. Cara, é muito legal. Eu simplesmente, assim, eu participava de outros podcasts, de outros canais, de outros jornalistas, né? E aí eu fui ficando conhecido assim. Muita gente me conhecia da ESPN, muita gente conhecia da Folha, porque em Palmeiras, especificamente, nesse assunto, eu acabei me tornando bem conhecido, porque são muitos anos trabalhando com isso, né? Então, um dia eu estava participando de um podcast e eu falei, olha, eu vou abrir um canal. Então, criou uma expectativa. Aí eu participava constantemente, toda semana, de um podcast de um outro canal, de um jornalista bem conhecido, chama Paulo Massini, que esportivo ele é bem conhecido. Cara de rádio de muitos anos. Então, as pessoas me conheciam dali. Quando eu falei que abri o canal, o Massini ajudou a catapultar muito isso. Então, eu participava do programa, o canal Diego Iwata Marada, pode seguir por aqui, não sei o quê. E aí, eu fui crescendo a base. Você vai crescendo a base um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você vai ampliando o funil, que a gente fala, né? E aí, eu fui. Todo dia tem um vídeo. Eu gravo um vídeo todo dia. Eu faço live após os jogos.
e lives semanais. Então eu tenho 3 a 4 lives por semana. Todos os jogos. Todo jogo do Palmeiras tem live, de pós-jogo. Esteja você bem ou não Não bem. interessa. Tá vendo, pessoal? Comprometimento. Esse é meu compromisso com o meu apoiador. Caramba. E aí, como é que o YouTube e as outras plataformas monetizam você, né? Você cria uma conta bancária, você associa essa conta a uma conta da plataforma. Essa plataforma monetiza você em dólar. Você tem que ter um hub lá que transforma isso em real e manda para você no Brasil. Uhum. E aí você tem, durante as lives, superchat, que quem é mais jovem conhece bem esse mecanismo, né? Que a pessoa te dá um dinheiro no cartão de crédito dela ali na hora. Pum. Quero colaborar com você. Pum. E aí você cria grupo de vaquinhas, que são os Apoia-se, por exemplo. Né? O Apoia-se é o mais conhecido, mas tem o Orelo, tem outros, né? Tem o Patreon, tem vários outros. E você estipula esses valores com recompensas e a pessoa espontaneamente resolve te dar uma colaboração. E é uma coisa também que para mim foi muito difícil no começo. Pedir para a pessoa deixar like, pedir para a pessoa deixar superchat, pedir para a pessoa seguir o seu canal. Porque, mais uma vez, quando eu me formei, não tinha isso. Mais uma vez, eu não quero saber se você está comprando a Folha ou não. Foi para a página, recebi meu salário? Tanto faz. Agora não, eu preciso saber. Eu vejo quantas pessoas que estão inscritas no canal, porque isso é moeda de troca. Eu vou chegar numa marca e falar assim, queria oferecer um patrocínio de lives para você. Esses são os meus números. Tenho esse tanto de inscrito, minha média de likes é essa. Então eu estou ali fazendo falando um assunto. O Palmeiras venceu, eu não gostei dessa objeção. Aliás, você está inscrito no canal? Se inscreve no canal. Você abriu falando isso? Numa live de 1h30, eu falo isso 6, 7 vezes. E tem espectador que fala, para de pedir. E eu falo, cara, para de pedir. Quando você liga a Globo está pedindo dinheiro para você. Só que você não sabe. A diferença é que você está parado ali na frente, entra no comercial, 100% daquilo vai para a Globo. Quando o YouTube passa o comercial, não vai 100% para mim. Eu tenho que pedir, é assim que funciona. Mas a maioria entende. A maioria das pessoas entende que é uma economia colaborativa, entendeu? Principalmente essa geração. Sim, né? Sim, totalmente. Quanto os mais jovens entendem muito melhor o ecossistema do que os mais velhos. Mas os mais velhos que são... Porque você está num canal de Palmeiras, você gosta do Palmeiras. Você deve gostar daquele cara. Então, o cara já entende que ele tem que colaborar com você. Ele sabe que aquilo ali não é de graça, entendeu? Então, assim, eu tô realmente, depois de tantos anos de experiência, tantos veículos grandes que você mencionou aí, eu tô vivendo uma experiência completamente nova, quase com 50 anos de idade. Estou reaprendendo a fazer jornalismo, na verdade. Você diria que você se reencontrou, sei lá, nesse novo meio aí de comunicação? Olha, Diego Iwata. Eu não vou dizer que eu me reencontrei, porque, sendo bem sincero, eu nunca tive dúvida do que eu queria ser, de quem eu queria ser, da minha profissão. Tudo serviu, tudo colaborou para você chegar onde você chegou, inclusive até a economia, né? Sim. Que você... A gente se desiludiu, na verdade, eu me desiludi, na verdade, a minha geração se desiludiu muito, porque as empresas jornalísticas, elas não têm hoje o mesmo peso que elas tiveram em termos financeiros, né? Essa nova economia colaborativa, ela, pro bem ou pro mal, mudou muito o ecossistema empresarial, né? Então, hoje os salários são muito menores. Por exemplo, hoje se a Rede Globo, que é o grande veículo, chegasse para mim e falasse, olha, Diego, tem uma vaga aqui para ser setorista do Palmeiras, eu não poderia aceitar. Porque o salário que eles vão me pagar, que é um bom salário, é bem parecido com o que eu ganho fazendo YouTube na minha casa, e eu não tenho nem 50 mil inscritos, eu tenho 21 mil inscritos. Eu brevemente estarei só com o canal arrecadando mais que o salário de uma grande redação. E eu sei porque eu estava numa grande redação até bem pouco tempo. Eu estava no UOL até bem pouco tempo. Eu sei quanto o UOL paga. Eu sei quanto a Trivela, que é um veículo bem de nicho de esporte, bem para nerd de futebol, paga. E eu sei quanto eu ganho. Então, começa a não fazer mais sentido a lógica que a gente tinha antigamente. Imagina hoje, um jornalista que a Rede Globo bate na sua porta e você fala, não quero. Hoje... Antigamente falar isso era não loucura. Existe, é loucura. Como assim? Você fala não para a Editora Abril, você fala não para Globo, você fala não para o Estadão, para a Folha. Trabalhava até de graça. Exatamente. Eu trabalhei de graça no começo da carreira. Hoje em dia, com essa nova economia, você consegue fazer isso. É claro que você tem que construir uma base, você tem que construir uma reputação, né? Não é qualquer um que vai chegar e conseguir fazer isso, né? Mas cara, é um mundo muito legal. Eu gosto muito dessa... Eu não digo que eu me reencontrei, mas eu encontrei um outro campo, sabe assim? E você tá curtindo pra caramba, né? Cara, eu gosto. Eu gosto porque é aquilo que eu tava falando. Se o cara tá ali, ele quer saber o que eu acho. E ele sabe que o meu acho, ele tá embasado em alguma coisa, entendeu? Se identifica com você. Exatamente. Se identifica, né, com o seu trabalho. Exatamente. É muito gostoso isso, né? É muito bom. Ô, gente, vocês têm que seguir lá o Diego. Tá aí na tela aí, ó. O diretor vai colocar pra gente.
Ah lá, ó, canal Diego Iwata, Humarada, joga tudo lá que você... Meu, o Diego é conhecidíssimo, mas é difícil você encontrar o canal dele. Se você colocar Humarada, você já encontra o canal do Diego. Plataforma, você Tô no YouTube. tá no YouTube. Sim. E podcast. Eu também, hoje, os meus vídeos, eles acabam virando podcast para você consumir, mas meu conteúdo tá todo no YouTube. Tudo lá. Porque tem plataformas de podcast, que não vale a pena a gente citar aqui, mas a remuneração delas é muito baixa. Uhum. Então não compensa você fazer um conteúdo para streaming em plataforma se você não tiver o YouTube junto. Você pode ver que a maioria dos podcasts se tornaram o MesaCast. Porque o MesaCast você consegue colocar no YouTube. O podcast só de áudio você não põe. Então você pega podcasts consagrados do mundo inteiro, eles acabaram virando o MesaCast porque tem imagem. Porque o YouTube e a Twitch, as plataformas de vídeo, remuneram muito melhor do que as plataformas só de áudio. Mas é coisa que você vai aprendendo com o tempo. O meu sonho era ter um podcast. E aí eu fui fazer um estudo de viabilidade econômica, o podcast não fica de pé. Só o podcast não fica de pé. A não ser que você se torne um grande podcast. Uhum. Porque aí você não depende da audiência para ganhar dinheiro. Você vira uma grife, e aí a marca te procura. Eu quero fazer uma ação no seu podcast, quero fazer um episódio especial da minha marca. Beleza, mas aí você já virou alguma coisa. Se você depender de stream só, de play, não compensa. Eu trabalhei num podcast assim. Você antes sabe como é que é? Era só podcast, um dos maiores do país, assim. Na época da Covid, eu entrevistei as pessoas que estavam desenvolvendo vacinas e tal. Então, é um público muito nichado, igual você falou, né? Vai ali só pra ouvir. E eu adoro. Eu ouço podcast o dia inteiro. Você viu que eu tava de fone quando eu cheguei aqui? Eu deixo porque eu tenho um filho pequeno, porque eu tenho que ouvir o telefone tocar a qualquer momento e eu odeio o toque de telefone. Mas se eu tô com ele eu tô ouvindo um podcast, pra ter certeza. E de tudo? Você ouve ou só de esporte? tudo. Não, ouço de tudo. De tudo. Legal falar isso, viu? É importante. Só um nível. Às vezes as pessoas acham que eu sou um pouco assim, cara, para de ficar ouvindo o que você tá ouvindo, porque eu tô o tempo inteiro ouvindo alguma coisa. Mas é como eu me atualizo, é como eu aprendo, sabe? Eu tô o tempo inteiro ouvindo. Eu gostava muito de rádio quando Nossa, eu sou apaixonada em sempre amei rádio. E o podcast é o rádio que ele trabalha para você. Você escolhe a hora que você vai ouvir o programa de rádio. Porque o rádio é aquele negócio, você sintoniza. Eu vim de Jundiaí pra cá, então no meio do caminho a frequência da rádio muda, você tá ouvindo um negócio, de repente cai. E o podcast não. Você ouve o tempo inteiro o que você quer. É desse jeito. Então, e eu escuto rádio também, adoro. Eu escuto também, Adoro. gosto. Mas é que depois que eu fiquei viciado em podcast, acabou virando o meu rádio o podcast. Você é viciado também, Eric, esse podcast? Eu sou. Eu ouço muito também. Na verdade, mais videocast, igual a gente tava falando. Hoje em dia, né, tem muito... Todos que eu ouço, eles são videocast também. Mas, gozado, eu falo pra você fazer um videocast, pra você ganhar dinheiro, mas eu escuto podcast. Eu também, você- Diego. Eu sou desse jeito. Eu assim. escuto. Inclusive, uma curiosidade do Diego tá até aqui, meu, vocês não vão acreditar. O Diego queria ter sido bombeiro. É verdade. Foi a primeira profissão que eu quis ter na vida. Bombeiro, né? E nunca nem passou Não, pela sua cabeça. eu fiz diversos cursos desses de brigada de incêndio. De todas as empresas que eu trabalhei que tinha brigada de incêndio, eu entrei em todas. Então eu fiz umas 10 vezes o curso de primeiros socorros, porque eu renovava para fazer. Eu fui de CIPA, sabe? CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, de 3 empresas diferentes que eu fui. Eu sempre fiz questão de ser. Porque... para realizar esse sonho de ser bombeiro. Sabe por que eu quis ser bombeiro? Foi quando eu tava eu estudei numa escolinha que era Materna 1, Materna 2, Jardim 1 e Jardim 2. No Jardim 2, a gente visitou o Corpo de Bombeiros, lá em São Paulo, na freguesia do Ó. E eu lembro que eu vi bombeiro. Caramba, isso te marcou no Jardim 2. Marcou, nunca mais esqueci. E Caramba. talvez, não sei se você vai lembrar, mas teve um incêndio dos prédios da CESP na Avenida Paulista, lá no começo dos anos 80, lá para 85, 86. Eu sou de 89. Então você não vai lembrar, você tem a idade da minha Mas irmã. eu me recordo... Teve um incêndio de grandes proporções na Avenida Paulista. Era a CESP, né, que era a companhia de... Acho que era eletricidade na época, não sei o que era. Sei que teve incêndio e eu morava em Perdizes, que é perto da Avenida Paulista. E aí meu pai falou assim, vamos lá ver. E eu vi os bombeiros atuando, apagando fogo, porque era muito perto de casa, né? A gente foi lá ver. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E uma semana antes eu tinha ido visitar o Corpo de Bombeiros. Então eu fiquei, nossa, bombeiro é muito legal, super-herói, né? Caramba. Tava na época de gostar de Super-Homem, de Batman, de Homem de Ferro, não sei o que lá. Pô, esses caras são super-heróis de verdade, eles salvaram gente. Eu quero fazer isso aí. Só que ao longo da vida, sabe, eu tinha aptidão física para esporte e tudo, mas eu fui vendo que eu tinha mais aptidão para escrever, para falar, né?
E aí eu me apaixonei por jornalismo muito cedo também. Sem ter ninguém jornalista na família? Ninguém. Minha mãe é professora, meu pai é administrador de empresas, né? Trabalhava como representante comercial, trabalha até hoje como representante comercial. E não sei, fiquei com isso na cabeça. Aí, lá para 7ª, 8ª série, a gente começou a fazer teste vocacional na Lembro. escola, né? Eu fiz. E aí eu fiz e o meu saiu, comunicação, mas a profissão da época era publicidade. Então eu passei uns 2 anos falando que eu ia ser publicitário. Até que uma professora de geografia, a professora Leda de geografia na 8ª série, ela chegou, minha mãe dava aula na mesma escola. Ela falou assim: ô Sandra, que é o nome da minha mãe, o Diego quer ser o quê? Eu falei assim, ele falou que ele quer ser publicitário. Eu falei assim, não, ele é jornalista. Olha esse texto aqui. Aí mostrou o texto que eu tinha feito na aula de geografia. Era um texto de geopolítica. E olha que coincidência, era sobre Irã, Iraque e Kurdistão, que é uma península, é um enclave que tem entre os 3 países, né? O Turquia, Irã e Iraque. Tem um enclave ali no meio que uma parte está em cada país, mas eles são uma nação própria. Só que politicamente cada parte está em um país. E eu fiquei muito interessado por aquilo. E eu fiz um trabalho sobre o Kurdistão especificamente. Eu lembro como se fosse hoje, do dia que eu fiz a matéria. Sozinho. E saiu uma matéria, não saiu um trabalho, saiu uma matéria. Com lead e tudo, eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu tinha feito um lead. E a professora falou assim, olha, ele quer ser publicitário. Eu falei, olha, ele é jornalista, desculpa. E aí minha mãe falou, olha, a professora falou que você deveria ir pro jornalismo, o que você acha? E eu lembrei que quando eu era menor eu queria, né? Depois de bombeiro já foi jornalista, né? Aí eu falei, não, eu quero, então vou pro jornalismo. E aí fui pesquisar qual que eu queria ser, não sei o que lá, e enfim, deu certo. Eu não posso dizer que não deu. Deu super certo. Deu. O Diego já conheceu aí mais de 41 estádios diferentes, né? Sim. Que legal. É Você muito tem legal. foto, assim, na sua casa de cada estádio que você for? Então, um eu mural, um eu negócio burramente nunca fiz isso, assim. Inclusive, para chegar nessa conta, que agora acho que já são 45, assim? Já aumentou. Aumentou, já Quase aumentou. 50 já. eu fui puxando de memória, assim, sabe? Tipo, peraí, tal ano, deixa eu pensar. Não, esse ano eu só fui no Parque Antártico. Esse ano eu fui no Pacaembu, no Parque Antártico. Porque o Allianz Parque no passado era Parque Antártico, né? Ah, esse ano foi o primeiro ano que eu fui no Morumbi. Esse ano eu fui na Rua Javari. Eu fui fazendo as contas para chegar, né? Aí eu vi que tinha... Fora os que eu joguei também. Eu joguei em uns 5, 6 estádios diferentes pela faculdade. Eu joguei em alguns estádios, né? Então eu também conheci, né? Você Evidentemente. foi jogador? Não, só na faculdade. Ah, nunca pensou em seguir? Não tinha talento para isso. Então, isso é uma coisa que eu percebi cedo, que eu não tinha talento. Assim, jogava pelada, assim, e jogava direitinho, mas... Posição. Eu joguei de lateral direito e de volante, mas eu fui ficando velho, eu quis jogar no ataque, né? Falei, não, vou Para correr, de correr. vou ficar na banheira lá. Aí comecei a jogar de atacante, então se for ter uma pelada de futebol society, sei que lá, eu vou jogar lá no ataque. Mas eu tô no time de Master da Casper Libero, embora eu não frequente muito, porque, enfim, não dá tempo de ir, né? Quando eu vou jogar com eles, eu jogo de lateral direito ou esquerdo. Embora eu seja destro, eu jogo de lateral direito ou esquerdo. Mas não, profissionalmente, eu nunca pensei... O Diego tem que jogar aqui quando rolam umas partidas dos colaboradores aqui da Tem que Unifacamp, jogar, tem que né? jogar. Ah, se convidar, eu venho. Eu vou jogar mal, provavelmente, porque eu tenho os 2 joelhos operados. Vocês foram outra coisa também que Todo mundo é complicou. ruim, Todo mundo tá... Então, beleza. Então, se todo mundo é ruim, vambora. Não tem problema. Inclusive, recebo o abraço aqui do nosso chefe Rafael Matoso. Adoraria estar aqui. Gente fina, Palmeirense, gosto muito dele. sabe, Palmeirense né? doente, né? Doido. Ele está em viagem agora de trabalho, mas, ele, nossa, falou muito desse podcast, estava bem animado, com certeza vai ser um dos primeiros a ouvir e ver, é fãzaço do seu trabalho, assim. Que legal. Agradeço Sem muito. falsa modéstia, ele adora o seu trabalho. Que legal. Recebo o abraço dele. aí. Recebido. Se eu Deixa um pra se- ele também. Se eu não fizesse isso, o bicho ia pegar depois. Pô, já passaram-se quase 1 hora aqui de papo. Sério? Caramba! 45 minutos. Passou muito rápido. E aí, é um prazer estar aqui. Eu tô falando aqui que nem um doido, porque realmente é mas legal falar aqui É com vocês. delícia É. ouvir o Diego. É uma aula, né, Erickson? Sim, uma aula para os alunos aí ó, que estão nos ouvindo. É um prato cheio. Um prato cheio. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida, né, manda aqui pra gente no chat do YouTube. Depois a gente encaminha pro Diego, né? Se ele quiser te responder, ele responde. Mas... Ou entra numa arada lá e pergunta também. né? entra lá. É isso que eu vou fortalece. convidar todo mundo para quiser conhecer o trabalho, especialmente os palmeirenses, é claro, mas se você torcer para outro time também quiser entrar, porque tem muita gente que entra e fala, ó, eu sou São Paulino, mas eu gosto de acompanhar o que você fala Todo aqui. mundo deu tchau ali pra você lá, tá vendo? Outros times. Só um que Olha lá. não lá. Quem quiser pode vir também, enfim, a gente fica muito feliz de poder, porque vou ser sincero, uma coisa que eu acho que o meu trabalho difere de muita gente é que eu, acima de tudo, sou jornalista. Uhum.
Então eu sou um jornalista que cobre Palmeiras, eu também sou palmeirense. Tem muita gente, por exemplo, eu não uso camisa do Palmeiras no meu canal, porque ali eu não tô como palmeirense, tô como jornalista. E é claro, eu sou palmeirense, nunca vou deixar de ser, talvez, tirando pessoas, é o grande amor da minha vida, mas se eu tiver que falar que o Palmeiras está errado aqui ou ali, se tiver que falar mal do Palmeiras, eu não tenho nenhum pudor de falar, porque acima de tudo eu sou jornalista, né? E eu acho que tem muita gente que não consegue fazer isso. Por que que eu falo isso? Porque o Diego, de 20 e poucos anos, não conseguiu. Eu não consegui. Eu demorei 10 anos de profissão Pra amadurecer. para falar assim, ó, agora eu tô pronto. E o jeito que eu percebi foi um jeito bizarro, assim. Se tiver tempo, eu até gosto de contar essa história. Eu tava assistindo a um jogo do Palmeiras, na TV, e o palmeirense que eu vi isso vai lembrar, em 2009 o Palmeiras estava para ganhar um campeonato brasileiro, e o Palmeiras amarelou na reta final, começou a perder ponto, e o Flamengo atropelou o Palmeiras e foi campeão. E teve um jogo em específico, foi Palmeiras e Fluminense no Maracanã, em que um juiz, que inclusive apitou 3 ou 4 Copas, que é o Carlos Eugênio Simon, ele roubou o Palmeiras. Roubou. E depois ele confessou que roubou. Ele deu um escanteio que ele achou que não foi, e aí para corrigir a marcação errada dele, ele anulou um gol do Palmeiras legítimo. E ele falou isso. Falou, eu anulei o gol porque eu percebi que o escanteio estava errado, achei que ia dar problema se desse gol. Então, não é que ele anula o gol, só que a hora que a bola tá viajando, ele inventa uma falta na área do Palmeiras, e aí, só que o jogador do Palmeiras, sem fazer falta, subiu e fez o gol. E aí ele anulou o gol erradamente, ele burlou, e ele confessou isso anos depois, eu menti, eu anulei porque eu quis corrigir. Só que naquele dia eu fiquei tão nervoso, eu tinha já 29 anos, eu fiquei tão nervoso, que eu comecei a me sentir mal, eu comecei a suar frio. Tipo, taquicardia. Exatamente. Verdade. E naquele instante me deu um estalo, eu falei, minha vida não pode depender tanto de uma coisa sobre a qual não tenho qualquer ingerência. Né? Eu não posso depender do que um juiz está fazendo no campo, do que um time está fazendo no campo, eu posso gostar, mas eu não posso viver em função disso. Eu não posso morrer em função disso. E eu consegui dar um passo para trás. Falei, não, o Palmeiras vai ser uma coisa prazerosa na minha vida. Se ganhar, eu vou ficar feliz. Se perder, eu não vou morrer. Eu vou ficar triste, papá, no dia seguinte eu tô bem. Porque eu não posso ficar tão nervoso assim. E naquele dia eu me fiz uma promessa. E no minuto que eu fiz essa promessa e dei um passo para trás, eu falei, agora eu consegui ser jornalista esportivo. E foi dali que surgiu minha carreira. Uau. Desse autocontrole que eu... Precisou passar por quase... Só que eu trabalhei com esse Carlos Eugênio Simon depois. Eita! Na ESPN... E eu nunca dirigi a palavra pra ele, e eu passo reto por ele, porque tem coisa que não dá pra perdoar. Isso eu não perdoo. Jura? Juro por Deus. Verdade. Eu já tive na fila, e eu falo isso com nenhuma vergonha, e falo isso na cara dele. Eu já tive na fila da Copa do Mundo de 14, em Itaquera, né? Ele tava trabalhando pra Fox Sports, eu tava trabalhando pra Folha. A gente tava na mesma fila do mesmo bandejão, porque tem bandejão no estádio pra você almoçar, né? E eu tava na fila, eu comecei a ouvir uma voz do sotaque gaúcho, eu falei, cara... É o Simon, não é possível que é o Simon, cara. A hora que eu olhei, era o Simon atrás de mim, eu olhei pra cara dele e falei assim, ah, não. Peguei e fui pro fim da fila. Eu falei, eu não vou ficar perto desse cara. É mesmo? Juro por Deus. Porque, cara, o cara confessou que roubou o Palmeiras, com todas as letras, assim, sabe? Falou isso pro palmeirense. Mexeu com a vida de 20 milhões de pessoas, assim, porque ele quis corrigir um erro que ele mesmo fez, sabe, assim. Então tem coisa que não dá pra perdoar, e eu não perdoo esse cara, nunca, jamais perdoarei, cara. Nunca. Eita fé. O cara é brabo, hein, gente? O quê? Tá pensando o quê? E o povo fica te perguntando pra gente só encerrar. Do bendito do Mundial. Ai, não sei o que do Mundial. Eu visitei o estádio lá, né? Tem uns troféus lindíssimos. Sim, muito legal. E eu vi o troféu do bendito do Mundial Então, lá. a história é o seguinte, vamos colocar bem claro. Ah, o Palmeiras não tem Mundial. Pouco importa. Eu acho que os campeonatos, as pessoas elas têm mania de querer encaixar o passado no presente. Então, se você pegar o Mundial que o Palmeiras jogou no ano passado, ele não tem nada a ver com o Mundial que o São Paulo ganhou, que o Corinthians ganhou, não tem nada a ver. É outro campeonato. E todos são mundiais. Qual é o problema dessa Copa Rio de 51? Que no contexto que ela surgiu, não se chamou de um campeonato mundial, não se deu essa alcunha de campeonato mundial. Deu uma alcunha de Copa Rio. E por que chamou Copa Rio? Porque ela foi criada para consolar os brasileiros pela perda da Copa do Mundo de seleções do ano anterior. Foi um sucesso tão grande a Copa de 50 no Brasil, que inaugurou o Maracanã, mas foi uma decepção tão grande que a própria FIFA falou assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer um outro torneio no Brasil, só que de clubes dessa vez.
Então, do Brasil colocou o Palmeiras, que era o campeão paulista, que era o grande torneio da época, e o Vasco, que era o campeão carioca, que era o segundo grande torneio da época. E aí trouxe a Juventus da Itália, o Nice da França, o Nacional do Uruguai, foram trazendo outras seleções. E aquilo é um campeonato mundial, é a primeira competição internacional entre clubes. Para disputar aquele título, a Juventus da Itália ficou 40 dias num navio para vir para cá. Você acha que não era importante? Você acha que o Nice da França, que ficou 45 dias no navio, não veio aqui para uma coisa importante? Era importantíssimo no contexto. E assim, você pode ridicularizar, mas a história não se muda. A história não se muda. Aquele foi o primeiro torneio internacional de clubes. Nunca na história do mundo, clubes do continente, de outros continentes vieram para um continente só se enfrentar. A FIFA estava aqui. O troféu toda a imprensa tratou como campeão mundial. Então é difícil você... Agora, claro, não é a Toyota Cup, que era o mundial que o São Paulo ganhou em 92, 93, não era o torneio da FIFA de 2005, era uma outra coisa. Agora, quem estava vivo na época, falou, cara, São Paulo parou para ver aquilo. O Palmeiras entrou em campo com a bandeira do Brasil, com o escudo do Palmeiras e a bandeira do Brasil em cima. Era um campeonato mundial de clubes. Ah, mas a FIFA falou que não é igual. Pior para a FIFA. E aí, corintiano, o que você vai falar agora? Ah, Cara, mas o papel do corintiano é falar que não tem. o papel do corintiano é isso. Agora, assim, eu Contaram pra mim. conheço história, eu estudei e é o que eu falo. Eu não falo nada do que eu acho. Tudo que eu falar para você, eu fui atrás. E eu fui atrás para entender o contexto desse. Então, eu falo assim, o Palmeiras não tem o Mundial da FIFA? Pô, tá bom, não tem. Mas o Palmeiras ganhou um Campeonato Mundial de Clubes? Ganhou. Tá aqui, ó, Copa Rio de 51. Tem um troféu lá Só para não teve, provar. a competição era importante, só não teve o nome de mundial, se for parar pra pensar. Cara, e foi a FIFA que organizou. Então. Então, sabe Doideira. assim, eu não tenho o que falar. A própria FIFA que organizou disse que não, eu não consigo equiparar os outros. Tudo bem, não precisa equiparar. Eu sei o que foi. Quem pesquisou a fundo sabe o que foi. Agora, o torcedor de outro clube, a maioria, tem muito torcedor que reconhece. Pega o Juca Kfouri, por exemplo, que é um jornalista corintianicíssimo. Pergunta para ele se o Palmeiras não tem mundial. Ele fala, claro que tem. Copa Rio de 51 foi... E ele fala assim, ó, boca dele. A Copa Rio de 51 não só é o mundial, como é o maior campeonato mundial de clubes de todos os tempos. Nenhum vai se comparar. Ele falou, talvez a Copa do Mundo ano passado comece a se comparar. Porque no contexto que foi aquilo, nos anos 50, você trazer times de vários continentes para jogar aqui, era um negócio muito inédito. Não tinha isso. Surreal, né? Diferente da atual também, que você só pega um de cada continente. Ele era de país, né? Você É. falou que tinha da Juventus, tinha o Nice, que é os dois da Europa ainda. Sim. E é curioso, por exemplo, que esse do ano passado dos Estados Unidos que eu fui, tinha de todos os continentes mesmo. Porque tinha time da Oceania, tinha time da África. E eu tava lá e foi muito legal de ver. Eram 32 times. Foi muito legal aquilo. Aquilo se compara com a Copa Rio, você parou pra pensar. Pelo tanto de... Pela representatividade que teve. Mas esse campeonato que o São Paulo ganhou 92, 93, pô, é mundial. A FIFA falou que é. É. Só que era um jogo só. Era só o campeão da Europa, só o campeão da América do Sul. Não tinha ninguém da África, não tinha ninguém da Oceania, não tinha ninguém da Ásia, não tinha ninguém da América do Norte. E é mundial. Por que é mundial? Porque só pegou os dois, só pegou um de cada... Entendeu? O que o Corinthians ganha, os dois que o Corinthians ganha, são mais mundial que esse do São Paulo, você para pra pensar. Porque pelo menos tinha clube de outros continentes. Caramba, isso dá um outro podcast Dá aqui, um outro meu. podcast, Nossa. então. Ó, Diego, Pode gostei. trazer. E eu duvido que alguém me prove com argumentos que esse campeonato da Copa Rio não é importante, que não é um campeonato mundial. Uma vez eu vi um Marcos falando que é por causa, tipo, que o campeonato não tinha um nome, mas pra ele também é um mundial. É um mundial. É só um nome mesmo. Ah, mas não é a FIFA não deu a chancela. Pior pra FIFA. Como se não tivesse, sei lá, patenteado, uma coisa Pior assim. pra FIFA, cara. O Campeonato Brasileiro já chamou chamou vários nomes. Já chamou Copa João Avelange, já chamou Copa União, já chamou Taça de Prata, Taça de Ouro. Já teve vários nomes. Taça Rio, Torneio Roberto Gomes Pedrosa. E é tudo Campeonato Brasileiro. Mas, cara, honestamente, é que eu falo, eu tenho muito amigo corintiano. Eu falo, você acha que não foi? Ele fala, acho que não. Eu falo, problema seu. Essa é a sua opinião, cara. Não vai mudar nada É. também, então. Problema seu. Tá certo, cada um com a sua opinião, né? É isso. Ô, Diego, que legal esse papo. Uma pena que passou rapidão. Quanto tempo deu aí, diretor? Olha, quase 1 hora de papo aí. Foi muito legal pra mim também. Nossa, adorei, Diego. Eu tive uma aula aqui com você, Imagino. ficaria horas aqui te ouvindo, né, Erickson? Que Oh. legal, a gente nem quis Eu tinha mais interromper. pergunta também, tinha mais Oxe, pergunta aqui. Falei, deixa só ele falar, tá? Tava super delicioso de te ouvir, agradável.
Então, faz o seguinte, se você ouviu aí na sua plataforma ou no YouTube, caso você esteja chegando ao planeta Terra agora e não conheça o Diego, segue o Diego lá nas redes sociais. Posso falar do Instagram, né? Falei Claro, no início aqui. É onde estão mais, mas eu tô no antigo Twitter também, no X, como Diego Marada. Aham. Então você percebe que cada uma, quando eu comecei a fazer, eu não pensava marketing, né? Então cada uma tem um nome, né? Então é Diego Underline Iwata, Diego Marada, ou o canal Diego Iwata Marada, que junta tudo no Junta YouTube. tudo. Essa é a razão dele ter um nome tão comprido assim. Eu gostei. E gostei da ideia que você falou aí pra colocar tudo junto. Juntou os três porque é bom, que você pesquisa pelo primeiro nome, você acha. Pesquisa pelo segundo, você acha. Pelo terceiro, você Não acha. interessa como você me conhecer. Se você me Exatamente. procurar, você vai me achar, de algum jeito. Oxi, e se você está no Japão nos ouvindo por causa do Diego. Aqui, estou na câmera certa agora. É, diretor, tô nessa câmera aqui, né? É que mudou tudo. Sim, Seu sim. disposição, tô perdida. Tá em Nagoya, Iwata, até... Então é o seguinte, comenta aqui. Um abração pro podcast Unifacamp e pro Diego. Eu vou mandar pros meus apoiadores o link depois. Vocês vão ver que a Ok. audiência vai dar uma subida. Manda em japonês, em português. Ó, manda Palmas pro nosso Diego aí, pessoal. É que não Palmas dá pra vocês. Palmas Obrigado. pra você. Eu agradeço muito. Pra gente, então, dar um nó aqui nesse papo. Deixa aí uma orientação, uma dica. Eu nem vou falar dica, a Marcela me ensinou. Um beijo pra você, Marcela Bordon. Que dica é muito pequeno, perto da grandiosidade aí das suas orientações, do seu conhecimento. Então, deixa uma orientação, de repente, para você que é estudante, não só da nossa instituição, mas você que é estudante aí, sei lá da onde, de qual parte do país. De repente você está cursando comunicação social, né, Erickson, jornalismo, Exatamente, né? ou publicidade Rádio, e TV, propaganda, publicidade. rádio e TV, ou até em outro país, enfim. Deixa uma orientação aí para quem quer seguir, igual você seguiu, os passos de jornalismo esportivo com seriedade, né, com respeito ao público. O que você diria aí para esse ou para essa estudante? Ó, eu vou citar uma frase de um cara que eu tenho muita restrição com ele do ponto de vista pessoal, assim, mas é um cara que realmente teve muito sucesso, que é o Steve Jobs. Na biografia dele, né, ele conta que, se não me engano, foi na Universidade de Berkeley, uma da Universidade da Califórnia, que ele foi fazer o discurso, né, da formatura. E ele falou uma frase que eu achei muito legal. Mantenha-se curioso, mantenha-se com fome. Pesquise, continue indo atrás. E se você perceber que você está sem fome de ir atrás de um assunto, do seu trabalho, pensa se é isso mesmo que você quer fazer. Eu nunca perdi a fome de ser jornalista, nunca perdi a fome de comunicar. E acho que isso fez muita diferença para mim e faz até hoje. Mas nunca é tarde para você buscar uma outra coisa que você queira fazer. Eu fui cursar psicologia, já tinha mais de 30 anos e adorei o campo. É que eu realmente estava muito realizado em jornalismo e fiquei. Mas, mantenha-se com fome. Não tenha preguiça de fazer as coisas. E se você está com muita preguiça de fazer uma coisa, seu lugar não é aquele. Procura o seu lugar, não deixe de procurar o seu lugar. Nossa, amei. Meu Deus. Bom. Palmas aí, gente. Adorei demais. Olha, não vai sair de mão abanando aqui, não. Jamais. Entrega pra ele, Erickson. Faça tem as honras. presente ainda? Claro! Presente aqui, ó. Presente Obrigado. pra você, Tá, né? da nossa Unifacamp e do nosso podcast. Vê aí. Mostra pra galera aí se você curtiu. O que é isso aí? Certificado, né? Olha que legal, certificado de participação. Ganhou. né? Tá lá. formado no podcast Unifacamp. Vou colocar no currículo. Aí, ó, vou colocar. Se desse aula, dava pra colocar no currículo Lattes. Pô, que legal, hein, cara. Eu não estava esperando. Você merece, Diego. Você que bacana. merece. Você gosta de escrever. Como bom jornalista, eu imagino E como que... bom das antigas, eu gosto de escrever em papel, né? Com É caneta. igual eu. Ai, como é bom encontrar um velho guerreiro, um irmão. Ó, que legal. Ganhou pra você se hidratar a sua voz, que você usa bastante a sua voz. Coloca uma aguinha Hoje aí. eu vou fazer a live com essa aqui cheia, então. Já. Ah lá. Ah, que legal! Todo mundo ali assistindo a Todo live, mundo ó. vai assistir a live. Diego, muito Eu que obrigada. agradeço o convite. Obrigada a você também, Pô, Erickson, muito obrigado. por nos ajudar aí. Tava um pouco nervoso, mas foi. É que a gente não quis nem atrapalhar o Diego. É que eu ele- falei, tinha tanta coisa pra falar, daí eu deixei. Não, Porque a gente um- tava aprendendo. É uma aula. Todo Exatamente. podcast aqui é uma aula, Diego. A gente, tantas pessoas que passam por aqui e é tão gostoso porque a gente aprende, assim como você aprende com o seu público, eu aprendo com cada um e hoje não foi diferente. E vocês sabem tão bem quanto eu que jornalismo é muito mais ouvido que falar, né? Então Hoje eu vim aqui, eu não vim ser o jornalista, vim ser o entrevistado, né? Mas quando eu também tô no meu canal, eu ouço muito mais do que eu falo, porque às vezes
Isso é melhor muitas vezes. Né? Eu adorei te ouvir. Pode voltar mais vezes. Não pode, pessoal? Vai ter que voltar. Vai ter que Só voltar. convidar que eu venho. Ah lá. Vai ter que voltar. Vamos tentar achar a agenda. Demorou dessa vez, a gente achou. O próximo tem que ser no ao vivo. Nossa, não ao vivo vai ser... Bora. Que aí fechou. sobe comentário, o pessoal Fechou. pergunta na hora. No ao vivo, ao vivo, ao Vamos vivo. começar a marcar essa data desde já, então, que a gente vai achar. Vamos, 6 meses antes já. Não pode ser muito não, porque senão eu saio de licença maternidade. eu então quero vamos antes. antes. Obrigada, Diego. Eu que agradeço. Espero que você tenha curtido, Muito. né? Seja bem-vindo aí ao nosso novo estúdio, ao nosso novo espaço. As portas estão e estarão sempre abertas para você. Obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Valeu demais, pessoal. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, espalhe a semente do conhecimento. Não guarde para você. Espalhe esse podcast para geral, né, Erickson? Pode espalhar. Espalha. Até o próximo episódio, então. Valeu demais. Tchau, tchau.